Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Quem fala aqui é o professor Júlio e dando sequência à nossa aula de função do primeiro grau ou função afim, a gente vai fazer o seguinte hoje. Eu vou colocar o gráfico de uma função para você e dentro do gráfico da função nós temos que descobrir qual é essa função, determinar a função, dentre outras coisas que a gente possa pedir. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar o gráfico, tá? Vou te colocar aqui a forma genérica da função do primeiro grau, tá? Uma forma geral, e dentro dela a gente vai conversando ao longo do vídeo sobre as possibilidades do que eu posso pedir a você. Então primeiro veja, o que aparece ali para você, o que foi dado para você, o que você tem à disposição no enunciado. Perceba que você tem dois pontos, olha só, forneceram para você esse ponto aqui, forneceram para você esse ponto aqui. Vamos fazer o seguinte, vou nomear esses pontos. O primeiro ponto eu vou chamar de ponto A, tá? Ou melhor, não vou chamar de ponto A para você não confundir com o nosso coeficiente. Vou chamar de ponto P e vou chamar de ponto M, tudo bem? Eu tenho o ponto P e o ponto M. O que você precisa tomar cuidado? Os pontos, eles vêm em forma de coordenadas. Então, olha só, o ponto P, ele tem coordenadas. Lembrando que o primeiro valor é sempre o de x, o segundo valor é sempre o de y. Então, o ponto P tem coordenadas menos 3 para x e 2 para y. O ponto M lá em cima, ele tem coordenadas 3 para x e 8 para y. Tudo bem? Lembra que nós dissemos em aulas anteriores, em vídeos anteriores. Se você tem dois pontos, ache o coeficiente angular da reta, que é o Azinho. Depois a gente usa um dos pontos, substitui na reta e acha o B. Então vamos por partes ali, ó. Primeira coisa que eu vou achar, o primeiro elemento que eu vou achar da minha função é esse A. O A é o coeficiente angular dela. Lembra? O A vai ser dado por ΔY por ΔX. Só lembrando quem é quem. O ΔY é a diferença dos Y. O Y do primeiro ponto menos o Y do segundo. Sobre x do primeiro ponto menos o x do segundo ponto. Isso vai ser. E aí eu ainda falei com você alguns vídeos atrás que eu falei que não importa quem seja o primeiro ponto. Escolha um para o primeiro, o outro vai ser o segundo ponto. Supondo que você escolheu para o primeiro ponto o ponto P e para o segundo ponto o ponto M. Olha só, quando eu falo a diferença entre eles, o y do primeiro é 2, menos o y do segundo é 8, sobre, cuidado com o sinal, x do primeiro menos 3, menos o x do segundo, que é 3. Feito isso, o coeficiente angular dessa reta vai ser igual, perceba, mais 2 com menos 8 dá menos 6, dividido, menos 3 com esse menos 3 dá menos 6, você encontra que o coeficiente angular da reta vai ser igual a 1. Coeficiente bem bonitinho, coeficiente angular igual a 1. E aí a gente pode modelar a tua função, já colocar um início para ela. Olha só, como que a gente faz aquilo ali? Ó? A tua função f de x, ela vai ser igual, repare, a vezes x, o a vale 1, uma vez o x somado com b. O problema é, eu não sei quem é esse b, eu não faço a menor ideia quem seja esse b. Mas, o que você tem? Você pega ou o ponto P ou o ponto M, escolha um dos pontos, substitui e acha a função. Eu vou escolher, por exemplo, o ponto M, ó. Daí você vai falar, mas por quê? Porque o M não tem valor negativo, vai ficar mais fácil, a gente não vai se complicar com o sinal. Então assim, ó, eu pego o ponto M de coordenadas 3 e 8. É importantíssimo você conseguir fazer uma associação disso aqui, ó. Porque se o ponto M pertence à função f, significa o seguinte, que o f de 3 é igual a 8. Ó, o f de 3 vai ser igual a 8. O que significa isso? Vamos dar uma olhadinha? Para você calcular o f de 3, você vai lá na função f e troca o x por 3. Uma vez o x, ou seja, uma vez o x que vale 3, mais o b. Isso vai ser igual a 8. 1 vezes 3 dá 3, passa para lá menos 3. O b, ele vai ser igual a 8 com menos 3. Vamos dividir aqui. O b vai ser igual a 5. Se o b vai ser igual a 5, você tem a tua função completa, você tem a tua função montada. Quem vai ser a tua função f de x? Ó, ela é 1x mais 5. E por isso que eu falei para você, ó, existem algumas situações que dentro da função a gente consegue já esmiuçar e destrinchar um pouquinho mais para você, ó. Quer ver, ó? Tá lembrado quem é isso aqui? Esse mais 5?
é o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Ela corta o eixo y no 5, certo? Daí o que eu preciso? Eu vou ter que ir atrás desse cara aqui, ó. Quem é isso aqui na tua função? Tá lembrado? Isso aqui vai ser a raiz ou zero da tua função. Como que você acha a raiz ou zero? Você pega a função e iguala ela a zero. Então, se você pegar essa função e igualar ela a zero, você tem 1x mais 5 igual a zero. Você tem que o x vai ser igual a menos 5. O que nós temos ali? Ó? Que o menos 5 é uma raiz da tua função. Vou colocar ele aqui. Ó. Esse ponto vai ser menos 5. E aí vale a pena a gente lembrar, quando x for exatamente menos 5, a tua função é nula. Quando o teu x for maior do que menos 5, a parte do gráfico está na parte positiva. Quando o x for menor que menos 5, ele está na parte negativa. Então, assim, perceba que dentro de um exemplo a gente conseguiu pegar tudo o que nós vimos de função do primeiro grau, ou seja, função afim. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar mais um exemplozinho, tá? Deixa eu dar uma distância aqui para você dar aquela congeladinha na tela, para você poder copiar depois com calma, tá? E dentro disso aqui a gente vai trabalhar mais um pouquinho, olha só. Vou apagar um pouco aqui. Vou apagar por um momento e escrever um outro exemplozinho para a gente trabalhar. Só que assim, vamos pedir tudo, desde a parte gráfica, tá? Perceba que agora a gente está trabalhando com, eu estou fornecendo o gráfico para vocês, estou te fornecendo o gráfico e do fornecimento do gráfico eu peço alguns elementos. Quer ver? Ó? Então nós vamos fazer o seguinte, vou jogar aqui, ó, mais um pequeno gráfico, eixo horizontal, eixo vertical. Isso que agora a gente vai mudar um pouco o foco, mudar o contexto, ó. Vou colocar uma reta decrescente, tudo bem? Uma funçãozinha decrescente. Aqui, eixo x, aqui, eixo y. Vamos fazer o seguinte, ó, vou fornecer dois pontos para você. Vou colocar esse ponto aqui igual a menos 2, vou colocar esse ponto aqui igual a menos 1. Vou te fornecer os pontos onde a função corta os dois eixos, os eixos coordenados. E aí dá pra gente pensar assim, ó, quer ver? Vamos dar nome para ela? Essa função aqui vamos chamar de função f, tudo bem? A variável da função f, x. Então olha só, eu vou pedir algumas situações, por exemplo, como que você faz para calcular o f de 7? Vamos supor que esse seja um pedido, eu quero o f de 7. Aí você vai pensar, tá, mas para ter o f de 7 eu tenho que ter a função, então eu já não tenho a função, eu vou ter que descobrir a minha função. Se você olhar para a função f, perceba uma coisa, ela intercepta o eixo y, ó, nesse menos 1. Se ela intercepta o eixo y no menos 1, vou puxar para lá a informação, ó. Ela intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas, no menos 1. Eu sei então que a minha função f de x, ela é igual a 1a vezes o x somado com b. Só que o que é que eu estou insistindo com você? O que eu estou insistindo? Esse b é o ponto onde a função intercepta o eixo y. Ela intercepta no menos 1. Então significa o seguinte, que a tua função f de x vai ser igual a vezes o x menos 1. Já é um começo. Porque se você tem esse ponto, você tem o b direto, você poupa trabalho. Agora, o que nós precisamos? Precisamos identificar o a, né, para matar a questão, para eu poder calcular o meu f de 7 que eu pedi no comecinho. Só que aí vem aquele detalhe, como que eu acho o a? Como que eu acho o coeficiente angular? Eu preciso de dois pontos. Se você analisar bem a função que foi dada, você tem os dois pontos. Ó, esse primeiro ponto, vamos chamar de ponto R. Né? Eu dou nome só para eu poder me referenciar a ele, certo? O ponto R, cuidado com isso, cuidado com isso. O ponto R tem coordenadas menos 2 para x, ó, menos 2 para x e 0 para y. Lembra uma coisa, vou fazer uma menção aqui no negócio. Todo ponto em que o y vale 0, né? Todo ponto em que o y vale 0, o x ele vai ser a raiz da função. Então, esse ponto que eu tenho aqui, ó, eu já sei dizer para você que menos 2 é raiz da tua função. O menos 2 é uma raiz. Como é uma função do primeiro grau, tem apenas uma. É a única raiz da tua função. Mas já é um comentário bacana para você lembrar, que dependendo da situação, poupa-se tempo. O outro ponto que eu tenho é esse aqui de baixo. Deixa eu dar um nome aqui, ó. Colocar na mesma cor. Chamei de R, vou chamar de ponto, sei lá, Q. Ó, chamar de ponto Q. O ponto Q, cuidado.
ele tem coordenadas, ele está no eixo y. Então, o x dele vale 0, o y vale menos 1. Tudo bem? O y vale menos 1. Moçada, nós temos os dois pontos ali, ó. Nós temos os dois pontos. Tendo dois pontos, você vai achar o coeficiente angular da reta. Como? Variação do y do primeiro menos o y do segundo, sobre variação do x do primeiro menos o x do segundo. Certinho? Vamos fazer o seguinte. Você vai escolher um dos dois para ser o primeiro ponto. Repito, não importa quem você escolha. Não importa quem você escolha, desde que o outro ponto seja o segundo. Então aqui, ó, eu vou pegar o primeiro ponto aqui, ó, como sendo R. O y do primeiro é 0, menos o y do segundo é menos 1. Sobre x do primeiro, menos 2, menos o x do segundo é 0. Isso vai ser igual, menos que multiplica menos, mais 1, sobre menos 2 com menos 0, dá menos 2. O negativo embaixo você pode fazer o seguinte, ó, só arruma ele do jeito que vocês estão acostumados. Coeficiente angular é menos meio. Vamos lembrar uma coisa? Coeficiente angular negativo, reta decrescente, está tudo dentro do programado. Ó, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Ou seja, a minha função f de x, ela vai ser igual, a minha função f de x vai ser igual a vezes o x menos meio vezes o x mais o b, que vale menos 1. Vamos ajustar o sinal. Menos 1. Está aqui a minha função f, certo? E o pedido que foi feito para a gente. Qual foi o pedido que nós fizemos? Ó, pedimos para calcular o f de 7. Isso vai ser igual a menos meio vezes 7 menos 1. Menos 1 vezes 7 dá menos 7, dividido por 2, menos 1. Aí vocês vão ter que lembrar de uma aula que nós passamos para vocês sobre soma de número inteiro com fração. Você pode tirar o mínimo, ou você pode fazer direto. O 2 ele multiplica o menos 1 e soma com o menos 7. Então acompanha lá. Ó. Se você pegar esse 2, multiplicar pelo menos 1, lembra, multiplica e soma. 2 vezes menos 1, menos 2 com menos 7. Menos 9 sobre 2. Esse menos 9 sobre 2 é o valor numérico de quem? Do f de 7. E aí cabe um comentário também. Se eu perguntar para você aonde que a tua função é nula, aonde que a função é positiva e aonde que a função é negativa. Vamos analisar aqui, ó. A tua função, olha só, a função f, ela vai ser nula, ou seja, igual a 0 no menos 2. Então a tua função f vai ser 0 no menos 2. Aonde a tua função é positiva? Analisa lá, ó. Ela é positiva nessa parte do gráfico. Porque essa parte do gráfico se corresponde com a parte positiva da função. Então ela vai ser positiva para x menor do que menos 2. Aonde a função vai ser negativa? A função é negativa quando ela transpassa para cá, ó. Tá? Então ela é negativa para x maior que menos 2. Observa aqui, ó. Eu peguei um x igual a 7. Peguei um x igual a 7. E o meu x igual a 7 deu um valor negativo. Porque qualquer valor que eu pegue acima do menos 2, a função vai ser uma função negativa, tá? Ela vai ser uma função, a função vai ser, ter um valor negativo. O que acontece, moçada? O que vai acontecer? Essa aula a gente encerra, a gente fecha aí o ciclo a respeito de função do primeiro grau, tudo bem? Não tem muito mais o que a gente falar a respeito disso, ele vai ficar tentar fazer perguntas em cima dessa ideia, certo? Dessa análise. Eu só vou fazer um comentáriozinho para fechar a conta a respeito disso. Ó, existe uma situação que a gente trabalha com a função chamada de função constante, tá? E essa função constante acontece o seguinte, quer ver? Ó? Bem simples também. Eu vou pegar aqui o eixo vertical, vou pegar o eixo horizontal. E por que ela é chamada de função constante? Olha só. Chamar de x, eixo y. Eu vou colocar duas funções, ó. Isso, a de cima, e vou colocar a de baixo. Certo? Duas funçõezinhas constantes. E aí a gente vai fazer assim, ó. A de cima, ela vai passar no 7. A de baixo, digamos aqui, vai passar no menos 8. Tudo bem? De cima no 7, de baixo no menos 8. Eu vou dar nome para cada uma delas
A de cima vai ser a função f, a de baixo vai ser a função g. Por que ela é constante? Por que ela é chamada de função constante? Porque não importa qual x que você pegue, o y é sempre o mesmo. Explico. Você vai lá para a função f, resolve pegar aqui, ó, um x igual a 2. O x igual a 2 vai se corresponder com alguém na função. Ou seja, quando o x for 2, o y é 7. Se você pega um x aqui um pouquinho maior, x igual a 6. Se você pega o x igual a 6, o y continua sendo 7. Tanto a função de cima como de baixo são chamadas de funções constantes. Ela é uma função constante. Beleza? Ó, funçãozinha constante. Como que você escreve a função f de x? F de x é igual a 7. Para qualquer valor de x, o y é sempre 7. E a função g de x vai ser igual a menos 8. A gente pode até usar um termo para função constante, chamado de toda função constante é f de x igual a um k qualquer. Tá certo? Então lembre, função constante paralela ao eixo x, não importando a distância, não importando o valor. E o que significa ela ser constante? Independente do x, o y é sempre o mesmo. Tudo bem? Vou passar a tarefa para vocês, olha só. Então nós passamos a parte gráfica de função, fechamos isso. E de tarefa, o que vocês têm? Página 86, atividade 5. Página 87, as atividades 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, bastante coisa. E página 89, o vamos praticar o 6, o 7 e o 11. Tudo bem? Gente, então ficamos por aqui. Por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.